Beleza. Então, bom dia, pessoal. Dando seguimento aos seminários da pós-graduação. Bom, o Jonas fez a graduação na Universidade Federal de São Carlos, graduação em Física, fiz o mestrado na Federal de São Carlos também, e o doutorado também na Federal de São Carlos. Eu convidei o Jonas para fazer uma apresentação das coisas que ele, das áreas que ele está trabalhando atualmente. Então, Jonas, é tudo com você, pode começar. Tudo bem. Bom, bom dia para todo mundo aí. Queria agradecer aí o convite que o professor Moisés fez, né? E é um prazer poder conversar um pouco aí sobre as coisas que a gente está fazendo aqui, né, na Federal do ABC. Se alguém tiver qualquer pergunta aí no meio da apresentação, pode interromper e aí a gente tenta responder, né? Bom, então, atualmente eu faço pós-doc aqui na Federal do ABC desde 2017, né? Já tem um tempo já, na verdade. E eu estou trabalhando, em particular, com máquinas térmicas quânticas, né? Então, a ideia é sempre... a ideia geral é estudar como que a gente pode utilizar uma série de efeitos quânticos, né, para melhorar a performance de máquinas térmicas que operam ali no regime quântico, né? Então, nessa apresentação, eu quero comentar um pouco sobre como que a gente pode utilizar efeitos de não marcovianidade num ciclo de Otto, num refrigerador operando no ciclo de Otto, né? Então, eu vou definir certinho daqui a pouco o que é um efeito não marcoviano, né, que tem a ver com as aproximações de Born e Markov, que a gente considera a interação de um sistema com um banho térmico. E aí a gente vai ver que a gente pode, se a gente tiver um controle apropriado, né, adequado sobre esses efeitos, a gente pode utilizá-los para melhorar a performance do refrigerador, tá? Bom, eu organizei a apresentação da seguinte forma, né? Primeiramente, eu vou tentar, né, pelo menos, motivar um pouco o estudo, né, dessas duas coisas, que é máquinas térmicas e efeitos não marcovianos, né? Depois eu vou, para tentar estabelecer, assim, uma base, né, eu vou comentar um pouco sobre o refrigerador de Otto clássico, não clássico, mas o padrão, né? Como a gente entende um refrigerador operando num ciclo de Otto no sentido padrão. Depois eu vou introduzir os conceitos de não marcovianidade e retorno, né, backflow de informação. Em seguida eu vou comentar um pouco sobre o nosso trabalho em si, que é o refrigerador de Otto quântico com o ambiente não marcoviano, né? Vou discutir um pouco nossos resultados, né, que são simulações numéricas, e concluir a apresentação, tá? Bom, então, para motivar um pouco, né, a gente tem que dizer que, recentemente, mas não só recentemente, já tem um tempo, né, que máquinas térmicas quânticas são excelentes modelos, né, para se estudar tanto teórico quanto experimentalmente, a intersecção entre conceitos da termodinâmica e conceitos da mecânica quântica, né? Então, se você quer estudar como que efeitos da mecânica quântica afetam a conversão de energias ou a troca de energia entre sistemas, né, em escala microscópica, né, máquinas térmicas são ótimas plataformas para você fazer isso, né? Porque você tem um análogo clássico, né? Então você consegue estabelecer conceitos, né? Avançar. Você tem conceitos clássicos estabelecidos e consegue avançar para conceitos quânticos, né? Então, veja, você vai ter vários trabalhos que vão utilizar ali efeitos como emaranhamento, né? Coerência, para tentar melhorar a performance da sua máquina térmica quando comparada com o mesmo ciclo, mas operando num contexto, num regime clássico, né? E, além disso, a gente tem que as máquinas térmicas quânticas, elas, além de ser
plataformas para se estudar conceitos muito interessantes, você tem um apelo tecnológico, né? Que você tem implicações tanto em comunicação quântica, informação quântica e computação, certo? Então, por exemplo, se você tem ali um refrigerador, né? Você tem um computador quântico, né? Você não é o seu desejo que esse computador quântico aqueça acima de um limite, porque se você aquece, você sofre o efeito de decoerência, né? Então, você tem ali todo um processo de troca de energia entre os itens, né? Entre os elementos, né? Os componentes desse computador quântico, que se insere no contexto de máquinas térmicas, né? No caso, um refrigerador, né? Então, tem todo um apelo tecnológico mesmo, né? Comercial, digamos assim. E, por outro lado, né? Recentemente, aí, mais recente mesmo, né? Tem se tentado estudar os efeitos de não marcovianidade, né? Em diversos aspectos, digamos assim, mais modernos, como, por exemplo, termodinâmica quântica, computação quântica e efeitos de decoerência, né? Que não é um conceito moderno em si. Mas a ideia é você sair do regime, que eu vou definir daqui a pouco, sair do regime marcoviano, né? Que é um conceito mais padrão e está associado mais a um conceito clássico, e ir para um regime não marcoviano, né? E utilizar essa diferença, né, de conceito, porque quando a gente está falando não marcovianidade, a gente sempre tem associado um backflow de informação, né, que eu vou definir também daqui a pouco. Então, a ideia é utilizar esse backflow de informação para te dar alguma vantagem sobre um protocolo quântico, né. Então, a ideia aqui, qual que é? Né, o resultado que eu vou apresentar é como o resultado que a gente vai discutir é como utilizar esses efeitos não marcovianos em um protocolo de refrigerador, né? E utilizá-los de maneira adequada para poder melhorar a performance do seu refrigerador. Então, aqui são só alguns outros trabalhos, né, que saíram na literatura recente, estudando essa questão de você sair do regime marcoviano e utilizar essa questão como uma vantagem, né, para melhorar a performance do seu ciclo. Então, veja, esse trabalho, o primeiro aqui da esquerda, né, superior, ele é de 2019, né, e ele trata um sistema fora do equilíbrio, né. Então, uma máquina térmica que opera fora do equilíbrio, ou seja, um contexto mais realístico, né, e a gente usa efeitos não marcovianos também. Aqui, da direita, a gente também tem, né, olha só, não Markov enhancement, né, então a ideia é utilizar a não marcovinidade para melhorar a potência de máquinas térmicas, né. O terceiro aqui, da esquerda abaixo, né, você tem relações entre efeitos de não marcovinidade e máquinas térmicas movidas à informação, né, máquinas térmicas movidas à informação, que tem a ver com o demônio de Maxwell e tudo mais, né, que é um conceito um pouco mais novo, né, relacionando-se com efeitos de não marcovianidade. E aqui um trabalho, esse da Nature Physics, né, um trabalho que não necessariamente é de máquina, né, mas está inserido no contexto de sistemas quânticos abertos, que você consegue, controlando ali os parâmetros do seu sistema, né, você consegue sair de um regime marcoviano para um regime não marcoviano, né. Então, isso é uma coisa que eu vou discutir no trabalho também. Então, só mostrando que tem além de ser apelos teóricos, tem apelos experimentais também, né? O pessoal tem feito coisas experimentais nesse sentido. E esse é o trabalho que eu vou comentar aqui com vocês, né? Que foi publicado no PRA em 2020. Né? Ó, o Patrício está aqui, que o professor tinha comentado, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar do ciclo padrão, né? Que é quântico, mas é padrão, né? Normalmente se estuda em termodinâmica quântica, né? Então, basicamente, esse é o ciclo, né? Então, qual que é o propósito de um refrigerador, né? Em geral, a gente considera um ciclo de máquina,
ou um ciclo de refrigerador. Aqui a gente considerou um ciclo de refrigerador só para ficar, digamos assim, mais diferente, né? Os resultados seriam essencialmente os mesmos, né? A gente considera um refrigerador para ficar diferente mesmo. Então, qual que é o propósito de um refrigerador? O propósito do refrigerador é você resfriar um sistema, né? Então, como se fosse uma geladeira, um ar-condicionado, alguma coisa assim. Então, você remove energia, calor, né? De uma fonte fria, deposita parte desse calor numa fonte quente, e o preço que você tem que pagar é que você tem que injetar trabalho, né? Diferente da máquina, que você tira trabalho da máquina, no refrigerador, para você fazer isso funcionar, você tem que injetar trabalho, né? E as máquinas, e os ciclos de Otto, né? Quânticos padrão, ou padrões, acho que é padrão que fala, eles assumem uma interação entre o sistema e o reservatório que seguem ali as aproximações de Born e Markov, né? E quais que são essas aproximações? A aproximação de Born, né, de uma maneira bem, digamos assim, simples, né, e mais ilustrativa mesmo, a aproximação de Born, ela considera, né, que as correlações do reservatório, elas decaem muito mais rapidamente quando você compara isso com a dinâmica do sistema, né? Então, você tem ali a evolução, você tem um sistema que você coloca para interagir com um reservatório térmico, né? Toda a dinâmica do sistema, ela é feita numa escala de tempo muito mais lenta do que aquela em que as correlações do reservatório levam para decair, né? Então, o que isso significa, basicamente? Significa que todas as correlações que são geradas no reservatório devido à dinâmica da interação entre o sistema e o reservatório, elas não interferem na dinâmica do sistema, porque elas decaem muito rápido, né? Então, as correlações do reservatório são relevantes, né? E a aproximação de Markov, ela basicamente implica que o estado do reservatório térmico, ele não muda, né? Basicamente não muda, durante a escala de tempo da dinâmica do sistema, né? E quando você junta essas duas coisas, né, que é chamada de aproximação de Born-Markov, isso basicamente representa a descrição de um reservatório clássico, né, que não tem em si efeitos quânticos, certo? E isso te permite escrever o estado, veja aqui, essa equaçãozinha aqui, o estado ρ de t, que basicamente engloba o sistema mais o reservatório. Você tem aqui o estado do sistema, que ele muda no tempo, produto tensorial com o estado do reservatório, que é constante no tempo, né? Então, quando você considera essas aproximações de Born-Markov, você tem a facilidade, né, de que o estado do sistema, ele não é alterado no tempo, né, ao passo que o estado... Desculpa, o estado do reservatório não muda no tempo durante a dinâmica do sistema, tá? E isso, como eu já falei, né, meio que representa um reservatório clássico, né? Porque se você pega ali um oceano, né, e joga ali uma barra de ferro quente ou um pedaço de gelo, o estado térmico do reservatório, que no caso é o oceano, não se altera, né? Então, essa aproximação de Markov simula isso. Bom, então, como que é a descrição do ciclo quântico, né, de Otto aqui, por causa do refrigerador? Em geral, a gente pode começar o ciclo em qualquer ponto, né? Mas a gente escolheu começar nesse ponto aqui. Então, o sistema, né? Esse ρ aqui, ó, o ρ é sempre o estado do sistema, né? O estado do sistema, ele começa em equilíbrio térmico com o reservatório quente, que é essa elipse em vermelho aqui, né? Então, o primeiro processo que a gente faz é uma compressão no gap de energia. Então, a gente tem aqui um estado térmico, que é um estado de Gibbs, com uma frequência ω0. A gente muda, né, a frequência do nosso sistema de ω0 para ωτ1. O τ1 é o tempo necessário para fazer essa mudança, né? O τ1 é o tempo do driving aqui, digamos, né? É o tempo que eu levo para sair de ω0 para ω de τ1. Então, esse é o primeiro processo.
No ciclo de Otto, os processos de troca de calor e trabalho são separados, né? Isso é uma vantagem, porque aí a gente não tem essa dificuldade de identificar o que é calor e o que é trabalho num ciclo, né? Então, esse aqui é um processo unitário, tá? De ômega, esse primeiro stroke aqui é um processo unitário. Então, a gente tem a realização de trabalho. O segundo processo é uma termalização com reservatório frio, tá? Ambos, os dois reservatórios aqui, no caso padrão, seguem a aproximação de Bohr-Markov. Então, você tem uma termalização com reservatório frio. A termalização pode ser parcial ou pode ser completa, tá? No caso mais padrão é completa, mas a gente pode considerar uma termalização parcial também, não tem problema. E aí o sistema, ele absorve uma certa quantidade de calor, né? Então, ele resfria esse reservatório aqui. O terceiro processo, esse processo de termalização é feito com a frequência constante, né? Então, o hamiltoniano do sistema não muda aqui. O segundo processo é uma expansão do gap de energia. Então, é de novo uma transformação unitária. Você sai de ômega-1 e vai para ômega-0, certo? Você tem a realização de trabalho. E o último processo é uma termalização completa com reservatório quente, né? Então, o sistema despeja ali uma certa quantidade de calor para o reservatório quente, tá? Então, essas aqui, ó, são as condições físicas para a gente ter a configuração de refrigerador. Então, o trabalho tem que ser positivo, no sentido que o trabalho é injetado no sistema. O calor QC, que é o calor absorvido da fonte fria, tem que ser positivo também, no sentido que eu estou absorvendo o calor do reservatório. E o calor QH, que é o calor quente, tem que ser menor que zero, no sentido que o sistema está perdendo calor para o reservatório quente, tá? Então, esse é o ciclo padrão. Você tem um líquido refrigerante, né? Que em máquinas térmicas a gente chama de substância de trabalho, aqui a gente chama de líquido refrigerante. E dois reservatórios térmicos, né, que seguem ali a aproximação de Bohr-Markov. Outra coisa que eu esqueci de falar, que o acoplamento entre o sistema e o reservatório é assumido ser fraco, né, o suficiente para não ter ali a mudança do estado do reservatório e tudo mais, né. Então, acoplamento fraco, né. Bom, essa aqui é uma outra maneira de ver ainda o ciclo padrão, né. Então, aqui você tem seu estado inicial, esse aqui é o primeiro processo, ó, você expande ali você comprime o gap de energia, então, veja, esse aqui é o gap de, você tem o gap de energia inicial, né, esse aqui é para um qubit, tá, esse caso aqui é para um refrigerante geral, aqui é a ilustração para um sistema de 2 níveis, né. Então, você tem aqui o gap de energia inicial, você faz uma compressão no seu gap de energia, absorve calor da fonte fria, hamiltoniano constante, faz a expansão do gap de energia e termaliza com o reservatório quente, depositando uma certa quantidade de calor nele. Tá? Aqui são as quantidades termodinâmicas, né? Então, o trabalho total, trabalho líquido, o que é? É o trabalho do primeiro stroke, mais o trabalho do terceiro stroke, tá? Esse epsilon aqui é a energia interna, né? Que eu não escrevi aqui, na verdade, mas é o traço do hamiltoniano vezes o estado, né? Nesse tempo. E aqui você tem os respectivos calores, né? A maneira da gente quantificar a performance de um refrigerador, né? A gente pode usar 3 quantidades para isso, né? Dependendo da característica do refrigerador. A primeira delas, que sempre aparece, é o chamado coeficiente de performance, que é esse epsilon aqui, que é o análogo da eficiência, né, para a questão de máquina, que é basicamente a razão entre o calor que o sistema absorve sobre o trabalho injetado, né. Então, a ideia é você ou aumentar a quantidade de calor que você está absorvendo pelo mesmo trabalho, ou manter o calor que você está absorvendo, mas diminuir o trabalho, né, que você está injetando. Então, nesses 2 cenários, você acaba melhorando o seu coeficiente de performance, né. Uma outra forma de você quantificar a performance é a potência injetada, que é esse P estilizado aqui, que é basicamente
o trabalho injetado sobre o tempo do ciclo, e só para reforçar, né, para não ter confusão, quando a gente está no contexto de máquina, o ideal é sempre você aumentar a potência, né? Aqui, o ideal é sempre diminuir a potência, porque esse aqui é o trabalho injetado, né? Então, a ideia é sempre diminuir a potência. E outra quantidade é esse gama maiúsculo aqui, que a gente chama de cooling rate, né? Que é a taxa de resfriamento. Então, é o calor que eu estou absorvendo da fonte fria pelo tempo total do ciclo, tá? E aí, você tem vários trabalhos, né, que eu já mencionei, que eu já mostrei alguns ali para ilustrar, utilizando efeitos quânticos que podem melhorar a performance do seu ciclo, né, de refrigeração. Então, você pode ter, por exemplo, quantização de energia, né? Então, numa máquina clássica, por exemplo, se você considera ali, vamos supor, um oscilador harmônico, né, como sendo o seu líquido refrigerante, né? Você vai ter diferença se você considera um oscilador clássico ou se você considerar um oscilador quântico, né? Então, a própria quantização de energia, que a gente pode chamar de que o primeiro efeito quântico, assim, que poderia ser utilizado, né, seria a quantização de energia. Então, esse cara pode ser utilizado, pode ser estudado, né, para se ter uma vantagem. Você ter coerências quânticas, né, coerência no sentido, no caso aqui, na base de energia da substância de trabalho, pode ser estudado também, ou correlações quânticas, né, de forma geral, se você tiver um refrigerante que seja bipartite, né, então, por exemplo, 2 qubits acoplados, ou 2 osciladores harmônicos acoplados, né. Então, essas aqui são algumas formas, né. Ainda no refrigerador padrão, no ciclo de Otto, só para salientar que a gente está focado aqui no ciclo de Otto, né? A apresentação sempre considera o ciclo de Otto. Então, você consegue escrever a performance do seu refrigerador relacionando com algumas quantidades importantes, né? Uma delas é a produção de entropia, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem um processo de termalização, a gente sempre tem a produção de entropia, né? Em geral, a produção de entropia é uma coisa que te prejudica, né? A performance num ciclo termodinâmico. Então, por exemplo, a gente consegue escrever algumas expressões. Essa aqui, acho que dá para ver o mouse, né? Dá para ver o mouse, né? Dá para ver, sim. Tranquilo. Obrigado. Essa expressão aqui é uma forma de se escrever o coeficiente de performance. Aqui a gente escreveu sobre o coeficiente de performance só para a expressão ficar mais, digamos assim, bonita, né? Senão ia ficar não tão bonita, mas tanto faz. Então, é o coeficiente de performance relacionado com a produção de entropia, né? Então, veja que, diminuindo a produção de entropia, a gente consegue aproximar o coeficiente de performance do coeficiente de performance de Carnot, né? Que seria um análogo à eficiência de Carnot, né? Que seria a melhor possível, né? Então, diminuir a produção de entropia é uma coisa interessante. Aqui a gente tem a potência injetada, escrita em termos da produção de entropia, né? Então, note que quanto maior a produção de entropia no seu ciclo, maior vai ser a sua potência injetada, ou seja, você vai ter que injetar mais trabalho para fazer aquele ciclo funcionar, né, com um dado coeficiente de performance, por exemplo. Aqui a gente tem a taxa de resfriamento, né, que é escrito também em termos do trabalho líquido e do calor absorvido, né. Essa expressão não está tão bonita, digamos assim, mas dá para ver que se a gente aumenta a produção de entropia, a gente diminui o coeficiente de performance, né? A taxa de resfriamento, desculpa. Né? E essa aqui é uma forma de se escrever a produção de entropia, que é em termos de entropias relativas. Desculpa. Essa aqui é uma forma de escrever a produção de entropia, que é em termos dessa divergência, né? Também chamada de entropia relativa, né? Basicamente, essa entropia relativa, ela mede o quão diferente é dois estados, né? Então, no caso aqui, ρ e sigma, né? Então, quando ρ é igual a sigma, essa divergência é igual a zero, né? Então, aqui a gente está comparando aqui os estados, olha só, Rotal 1, Rotal 2, Rotal 3, que são esses estados no fim aqui de cada processo, né? De cada stroke, com estados térmicos de referência, né? Então,
essa aqui é uma forma, né, de se escrever a produção de entropia. Então, por exemplo, se o primeiro stroke ali é um processo que vai te gerar coerência, o ρ1 vai ser um estado fora do equilíbrio, né? Então, essa divergência aqui, ela vai ser maior que zero e vai ser maior do que se ρ1 fosse um estado sem coerência, né? Então, bom, é só uma maneira, né, de se escrever a produção de entropia. Mas aí você consegue também escrever a performance relacionada com uma outra quantidade importante, que é a chamada frição quântica, né? Em geral, quando você tem um processo unitário, né? Se você tem um processo unitário aqui, 1 ou 3, né? Que te gera coerência na base de energia do seu sistema, né? Você vai ter a produção dessa frição quântica, né? Esse F aqui, que é em termos, que pode ser escrito em termos dessas divergências, tá? E veja, esse aqui é o coeficiente de performance de Otto, né? Que é escrito em termos, você consegue escrever ele em termos das frequências, né? O ômega tá 1 e o ômega 0. E quanto mais coerência você tiver em geral, né? Mais distante o seu coeficiente de performance vai ser daquele coeficiente de performance de Otto, tá? E você consegue também escrever a potência injetada e a taxa de resfriamento em função dessa quantidade aqui, vai ficar basicamente a mesma coisa. Então, essas expressões são só para mostrar, né, como que a performance do ciclo está relacionada a essas quantidades termodinâmicas, né, e o que a gente deve diminuir ou aumentar para melhorar a performance, tá? Então, agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, né, eu quero apresentar um pouco, né, o conceito de não markovianidade, backflow de informação, que vai fazer parte do nosso resultado mais para frente. Bom, para a gente discutir o que é não markovianidade, né, o que é uma dinâmica não markoviana, é importante definir o que é uma dinâmica markoviana, né, que é a padrão, né. Então, para fazer isso, né, dá para fazer de algumas formas diferentes, né, mas eu vou escolher aqui uma medida, tá, que chama distância de traço, que é a trace distance, né, para poder definir o que é markoviano, o que é uma dinâmica markoviana e o que é uma dinâmica não markoviana, né. Então, eu vou escolher aqui a distância de traço, tá, e vou falar um pouco das características dessa medida, e então a gente define markovianidade e não markovianidade. Aqui faltou aqui o latex aqui, mas enfim, é um estado ρ e um estado sigma. Então, vamos considerar aqui um estado ρ e um estado sigma, né? A gente tem dois estados distintos, né? A definição dessa medida de distância de traço, ela é dada dessa forma aqui, tá? Então, o que acontece? Se o seu ρ for igual ao sigma, a distância de traço é igual a zero, tá? E aí, quanto mais diferente eles forem, você vai ter uma medida aí que é diferente de zero, né? Positiva é diferente de zero. Então, essa medida, distância de traço, ela tem algumas propriedades, tá? Ela é preservada sobre transformações unitárias. Então, se você faz uma transformação, a mesma, né, transformação unitária, né? Se você faz uma transformação unitária no estado ρ e a mesma transformação unitária no estado sigma, isso não te altera a distância de traço entre esses dois estados, tá? Tudo que eu vou falar aqui vale para outras medidas, por exemplo, a fidelidade, né? E acho que a distância de traço e a fidelidade são as mais utilizadas para se definir, né, markovianidade e não markovianidade. Veja, só mais uma coisa aqui. Lá atrás eu defini o que era markoviano, né? Você tem aproximação de Markov, né, e tal, não sei o quê. O que eu estou querendo, a minha intenção aqui agora é dar uma definição de markovianidade em termos de informação, tá? Em termos de informação que a gente tem sobre o estado, tá? Que isso que vai ser relevante para a gente mais para frente. Então, é por isso que eu entrei aqui na definição dessa medida de distância de traço, que te compara dois estados. Uma outra propriedade dessa medida é que ela é contrativa para
para toda uma classe de mapas, que são os chamados mapas completamente positivos e que preservam o traço, né? Então, preservar o traço significa basicamente conservar ali as probabilidades, e ser completamente positivo implica ser um mapa físico, né? Você tem a propriedade de um mapa positivo e você tem uma propriedade mais, digamos assim, mais geral, que é ser um mapa completamente positivo, né? Que é quando você considera o seu sistema, você anexa ao seu sistema uma ancila, um sistema auxiliar, né? Faz ali a evolução, traça a ancila, e o estado do seu sistema continua sendo um estado físico, né? Se isso acontecer, significa que o seu mapa é completamente positivo. Então, quando a gente tem ali um mapa CPTP, que é um mapa físico, né? Então, a propriedade da distância de traço diz o seguinte, que quando você atua o seu mapa, que é essa letra aqui, que eu acho que é lambda, né, se eu não me engano. Você atua esse mapa no seu estado ρ e no seu estado sigma, certo? A distância de traço entre esses dois estados vai ser sempre menor, vai sempre diminuir, sempre, certo? Então, a distância de traço ela vai ser monotonicamente decrescente, se o seu mapa for um mapa completamente positivo e preservar o traço, ok? Então, dadas essas duas propriedades, né, ou seja, ela é invariante por transformações unitárias e monotonicamente decrescente por mapas CPTP, lembrando que se você tem um reservatório que segue ali as aproximações de Bohr-Markov, você consegue escrever a dinâmica por um mapa CPTP, tá? Então, isso acho que é o exemplo mais claro, assim, né, e mais prático para a gente. Então, utilizando essas duas propriedades, né, a gente consegue definir o que é markoviano e depois o que não é markoviano, né? Então, como que a gente pode definir o que é markoviano? Markoviano vai estar associado, nesse conceito de informação, com a distinguibilidade entre dois estados, tá? Então, a gente vai definir um processo como sendo markoviano, tá? Se a informação que a gente tem que distingue esses dois estados fluir, né, digamos assim, continuamente do sistema para o reservatório, né? Então, o que isso significa? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, espero, mas senão eu posso tentar fazer mais claro. Vamos supor que a gente tem um reservatório que segue ali as aproximações de Bohr-Markov, e a gente tem um estado qualquer, o nosso sistema está num estado qualquer, né? No final da termalização, no estado A, por exemplo, no final da termalização, o estado assintótico do meu sistema vai ser o estado térmico associado ao reservatório. Se eu preparar o meu sistema num outro estado qualquer, que seja diferente de A, por exemplo, no final da termalização, o estado no meu sistema vai estar no mesmo estado assintótico, que é o estado térmico do sistema, do reservatório, desculpa. Então, veja que a distinguibilidade, né, a distinção, a informação que eu tenho que distingue dois estados antes da termalização, eu perco essa informação à medida que eu vou termalizando com um reservatório térmico que segue ali as aproximações de Bohr-Markov. Então, é nesse sentido que a informação que distingue dois estados flui do sistema para o reservatório, tá? E isso me define uma dinâmica markoviana. Então, veja, por exemplo, né, essa ilustração eu peguei da referência 1 aqui, que é essa referência aqui. Depois eu posso até mandar a apresentação e tal, aí o pessoal pode olhar as referências. Então, veja, suponha ali que você tem dois estados, ó, ρS1 e ρS2, certo? E aí você tem uma distância de traço que te distingue esses dois estados. Quando você aplica ali o mapa CPTP, que é o mapa agora que é um φ maiúsculo, certo? No final dessa dinâmica, você vai introduzir ruído no seu estado, tá? Que é marcado por esse borrão preto aqui.
E isso vai te fazer que a distinção entre os estados ρS1 no tempo t e ρS2 no tempo t seja menor do que a distinção entre os estados inicialmente, porque você vai ter ruído, né? Então, a sua distinção, a sua informação sobre o estado vai ser menor. A informação entre a diferença, né, dos estados vai ser menor, né? Aí, se vocês lembrarem, né, lá das aproximações de Born e Markov, o que a gente tem? A gente tem a aproximação de Born. Ela diz que as correlações do reservatório decaem muito rápido, né? Muito rápido em relação à dinâmica, ao tempo da dinâmica do sistema. E a aproximação de Markov diz que o estado do sistema, o estado do reservatório não muda, né? Então, veja, basicamente você tem o seu sistema, você coloca ele para interagir com o seu reservatório, né? Essa informação que distingue dois estados flui para o reservatório e, basicamente, ela desaparece, porque as correlações decaem muito rápido e o estado do reservatório não muda, tá? Então, toda essa informação que distingue dois estados, ela se perde no reservatório, num reservatório que segue ali as aproximações de Mohr-Markov, tá? Então, a gente define, em termos da distância de traço, uma dinâmica markoviana como sendo aquela que a derivada da distância de traço entre dois estados, certo? Em função do tempo. A derivada em relação ao tempo dessa medida aqui, ela sempre vai ser menor ou igual a zero, tá? Ou seja, ela sempre vai decair, tá? Você sempre vai estar perdendo informação para o seu reservatório e essa informação nunca vai retornar para você, porque as correlações vão morrer muito mais rápido do que a dinâmica do sistema e porque o estado do reservatório não muda, tá? Então, significa a mesma coisa que as aproximações de Bohr-Markov, mas é uma definição em termos de informação, tá? Se ficou alguma dúvida aí, alguém pode perguntar em qualquer momento. Bom, então, dado que a gente tem a definição do que é uma dinâmica markoviana, tá? Então, definir uma dinâmica não markoviana fica mais fácil, né? O que é uma dinâmica não markoviana? Bom, uma dinâmica não markoviana é aquela em que, em algum momento da dinâmica, em algum momento, a informação vai fluir do reservatório para o sistema, tá? E aí você tem que a derivada da trace distance no tempo, nesse intervalo de tempo, vai ser maior que nesse tempo, né? Num intervalo de tempo, depende, vai ser maior que zero, tá? Ou seja, a distinção, né, se a sua dinâmica é não markoviana num certo intervalo de tempo, a distinção entre dois estados, ela vai aumentar. Tá? Bom, aqui é só uma outra ilustração, né? Então, aqui a gente tem a mesma coisa, tem dois estados, né? Você aplica um mapa epsilon aqui, que te leva o estado de T0 para T, né? E aí você tem os estados finais, né? Então, aqui é uma ilustração com uma outra medida, tá? Essa medida aqui, essa Hellstrom Matrix Norm, né? Mas o que importa é a ilustração aqui, né? Então, veja, a curva azul seria uma dinâmica markoviana, tá? Essa medida ela é monotonicamente decrescente. A curva vermelha, você tem um começo de uma dinâmica markoviana, porém, no tempo T2 aqui, você tem um aumento, né? Então, nesse tempo aqui, você tem uma dinâmica não markoviana, tá? E se durante qualquer intervalo de tempo, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Você tem a sua dinâmica de T0 a T2, né? Se em T2 a sua dinâmica é não markoviana, ela vai ser não markoviana de T0 a T2, né? Toda a sua dinâmica passa a ser, portanto, não markoviana. Você tem que garantir que ela seja markoviana do começo ao fim. Tá? Aqui são algumas outras medidas, né, testemunhas, né, no sentido que, assim, a gente não está... O que eu falei aqui agora foi no sentido de atestar, né, de testemunhar, né, não markovianidade, não quantificar não markovianidade em si, né. Então, você pode usar a fidelidade, pode usar a norma dessa matriz aqui,
pode usar essa outra medida, que ela é baseada na divisibilidade do mapa, né? Então, como eu comentei, você tem um mapa, que é CPTP, que ele te faz a dinâmica marcoviana, tá? Se esse mapa deixar de ser divisível em algum intervalo de tempo, você vai ter uma dinâmica não marcoviana. Essa medida aqui, ela é um pouco mais formal, um pouco mais matemática, né? Então, o que acontece? Tem alguns trabalhos que você não tem o backflow de informação, né? Ou seja, o fluxo de informação do reservatório para o sistema, né? Mas essa medida, mas o seu mapa ele é não divisível, né? Então você tem não marcovianidade, mas não tem o backflow de informação, tá? Então essa medida aqui ela é mais robusta. Mas no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com um modelo de não marcovianidade que tenha, né, o backflow de informação. E como introduzir não marcovianidade, né? Bom, como introduzir um reservatório térmico que tem efeitos não marcovianos? Aí tem várias formas, né? Aqui eu mencionei algumas, né? Então, por exemplo, você pode ter um reservatório de tamanho finito, tá? Então, em geral, quando você assume ali um reservatório marcoviano, né, o caso mais padrão, o que você assume? Você assume um conjunto infinito de osciladores harmônicos, né? Mas se você tiver um reservatório finito, que tem um número finito de osciladores harmônicos, você vai ter, muito provavelmente, efeitos não marcovianos, né? Porque um reservatório finito vai te gerar, em algum momento, a informação vai e volta, né? Como se fosse um efeito, digamos assim, recorrente, né? Então, imagina, por exemplo, no limite extremo, né? O seu reservatório é só um oscilador harmônico, né? Então, você tem um sistema interagindo com um oscilador harmônico. Então, basicamente, é uma evolução unitária, né? Quando você toma os dois caras, né? Claro, sempre é uma evolução unitária se você considera o sistema um reservatório. Mas eu digo assim, se o seu reservatório é só um oscilador harmônico, a recorrência ali na informação ela é muito mais acentuada, né? Quando você manda o número de osciladores harmônicos do seu reservatório para infinito, você perde essa recorrência, né? Uma outra forma é você considerar regimes de acoplamento forte entre sistema e reservatório, tá? Como eu falei, no caso marcoviano, você assume um regime fraco. Então, quando você cria um regime de acoplamento fraco, quando você considera um regime de acoplamento forte, você cria correlações, né? E isso também pode gerar uma dinâmica marcoviana, não marcoviana. E também um outro modelo que pode te gerar, né, uma dinâmica não marcoviana é você considerar que o pessoal chama modelo colisional, né? Ou seja, basicamente o modelo colisional consiste em você ter um ambiente, um reservatório, que ele é formado por N partículas, né? Aí o seu sistema vem, interage com uma partícula do seu reservatório, você descarta essa partícula, vem uma outra partícula, interage com o seu sistema, você descarta essa partícula e assim sucessivamente, né? Por isso que é chamado modelo colisional. Então, assim, fazendo algumas considerações, você consegue, usando esse modelo colisional, conseguir uma dinâmica marcoviana, mas se você deixa o seu modelo colisional um pouquinho mais complicado, digamos assim, por exemplo, se você considera correlações entre as partículas do seu modelo colisional, você consegue introduzir também uma dinâmica não marcoviana no seu sistema. E, além disso, diferentes formas, né, de ambientes, né, na verdade faltou um D aqui, né, diferentes formas de ambientes estruturados, né. Eu vou apresentar uma forma aqui, que foi o que a gente considerou, mas se você considera ambientes térmicos que fogem, né, daquele caso marcoviano, que a gente chama de ambientes estruturados, né, isso também pode te gerar uma dinâmica não marcoviana. Agora, como quantificar, né, o grau de não marcovinidade em uma dinâmica, né? Bom, sempre que você tem essa
o retorno de informação, ou seja, sempre que você tem um aumento ali da distância de traço, você tem uma assinatura não marcoviana, mas como quantificar isso? Uma maneira de que o pessoal tem usado para quantificar isso é o seguinte, ó, você define essa função sigma aqui, né, sigma de t. O que é a sigma de t? É a derivada temporal da distância de traço, como eu tinha dito ali, né? E aí, você integra esse sigma de t em todo o intervalo de tempo em que o sigma de t é maior que zero, tá? Que é onde você tem ali não marcovianidade, certo? Então, você integra o sigma de t em todo intervalinho de tempo onde você tem não marcovianidade. E quais os estados, né, que você considera? Bom, aí você tem que maximizar. Você faz uma maximização aqui sobre o estado 1 e 2, que te maximizam essa quantidade, tá? Porque se você pega, por exemplo, dois estados quaisquer, pode ser que você não esteja contabilizando o real grau de não marcovianidade daquela dinâmica, tá? Então, em geral, os estados que... Em geral, não, né? Para um qubit, os estados que maximizam aqui são dois estados ortogonais na esfera de Bloch, por exemplo, né? Isso é para quantificar, né? Se você quiser quantificar. No nosso caso aqui, a gente aplicando, né, no refrigerador em si, a gente não quantificou, mas quando a gente caracterizou o nosso modelo de reservatório, a gente quantificou. Então, veja, esse aqui foram os conceitos, né, que eu espero que tenham sido compreensíveis na minha apresentação. O que é uma dinâmica marcoviana e o que é uma dinâmica não marcoviana em termos de informação. Então, marcoviano a informação flui do sistema para o reservatório e não retorna, né? E numa dinâmica não marcoviana, em algum momento a informação vai fluir de volta do reservatório para o sistema. Então, agora vamos entrar no refrigerador quântico, né, no ciclo de Otto, com um ambiente não marcoviano. Na verdade, Na verdade, é o seguinte, o ambiente é um ambiente que eu vou considerar, é um ambiente estruturado que te gera uma dinâmica não marcoviana. Aqui tem uma certa, digamos assim, como se diz? Uma certa confusão, né, um pouquinho na linguagem, mas o ambiente é estruturado. E a dinâmica que ele vai gerar no sistema é uma dinâmica não marcoviana. Então, veja só, antes da gente entrar no ciclo em si, eu quero detalhar um pouco aqui do ambiente estruturado que a gente considerou. Então, veja, se a gente olhar essa figura aqui, ó, o nosso sistema é o refrigerante, é esse qubit aqui, uma frequência ômega de S, certo? Esse cara aí. Agora, qual foi o modelo de reservatório estruturado, reservatório ambiente, né? Eu estou usando aqui com o mesmo significado. Qual foi o modelo de reservatório estruturado que a gente utilizou? A gente utilizou o modelo desenvolvido nesse trabalho aqui, um PRA, 2018, da Sabrina Maniscal, tá? Só que aqui ela meio que ela caracterizou o ambiente, né, e a questão da não marcovinidade. O que a gente fez foi aplicar num ciclo, né, e algumas outras coisas. Então, como que é descrito esse ambiente estruturado? Bom, ele é formado por uma parte, um reservatório marcoviano, que é esse cara aqui, com uma temperatura inversa beta, que é bem definida, certo? E essa parte marcoviana interage com outro qubit, que eu chamei aqui de um qubit auxiliar, certo? Interage via essa intensidade kappa aqui. Então, tudo esse cara aqui, o conjunto, né? O conjunto formado pelo qubit auxiliar mais o reservatório marcoviano vai ser o meu reservatório estruturado, ok? E esse reservatório estruturado aqui vai interagir com o meu sistema, que é o meu refrigerante, pelo acoplamento J, tá? Que eu chamei de J.
Então, quando eu insiro, né, quando eu insiro esse qubit auxiliar aqui e formo esse reservatório estruturado, a junção do qubit auxiliar mais a parte markoviana me quebra ali a divisibilidade do mapa, né? E além disso, eu vou poder também ter um backflow de informação. Então, a informação vai, ora, fluir desse reservatório estruturado para o sistema. Então, veja, aqui eu considerei alguns parâmetros, né, só para testar se o reservatório ele estava realmente fazendo ali o backflow de informação, né, se a informação estava indo do reservatório para o sistema. Então, veja, aqui eu considerei as frequências do sistema e da ancila como sendo 2.2 kHz. O kappa, que é o acoplamento interno aqui do reservatório estruturado, eu considerei 0.02 para garantir, veja, que a interação aqui, ó, a interação entre o qubit auxiliar e o reservatório markoviano é uma interação que segue ali as aproximações de Bohr-Markov, tá? A interação kappa é uma aproximação de Bohr-Markov. Então, por isso que eu considero um kappa pequenininho aqui. Pequeno o suficiente para a dinâmica ser markoviana, né? Entre esses dois caras aqui. Considerei essa temperatura da parte markoviana, tá? E o J aqui, esse J' sobre 2π aqui, é só para as unidades ficarem de acordo, né? Mas não muda nada, na verdade. Foi só para ficar o 2π ficar de acordo ali nas contas, né? Então, veja, o que a gente vê? Esse gráfico aqui é a derivada da trace distance em função do tempo de interação. Quando o J, né, veja, o J é a interação entre o meu sistema e o reservatório estruturado. Esse J aqui, ele não é, ele pode ser qualquer coisa. Ele não segue ali as aproximações de Bohr-Markov, só o kappa. Quando o J é 0.01, eu tenho essa curva preta tracejada aqui, ó. Ou seja, a minha trace distance, ela vai ser a correspondente a uma dinâmica markoviana, certo? Essa é a curva preta aqui, ó. Então, para esse valor de kappa e para J igual, o kappa vai ser sempre fixo, tá? 0.02. Para esse valor de J, eu garanto que a interação entre o meu sistema e o meu reservatório estruturado é markoviana. Então, esse aqui é o caso markoviano. Para J 0.2 e para J 0.8, aí eu já tenho oscilações na derivada da trace distance. Então, veja, quando a trace distance ela é maior que zero, eu tenho assinaturas não markovianas. Ou seja, a informação... Opa, desculpa. A informação está fluindo do reservatório para o sistema, tá? Então, basicamente, o que eu tenho? Mudando o valor de J, eu consigo variar do regime markoviano, que é a curva preta, para outros regimes não markovianos, que é a curva azul e vermelha. Então, o meu ponto é, como que se vai ficar a performance do meu refrigerador, né, nos regimes não markovianos? Né? Será que eu consigo utilizar isso para melhorar o meu refrigerador? Esse é o ponto, tá? Aqui o hamiltoniano, né? Só para detalhar um pouco. Eu sei que eu já avancei bastante, né, no tempo. Aqui é o hamiltoniano total. Então, veja, aqui eu tenho um hamiltoniano sistema ancila, tá? Tem esses dois caras, que é basicamente esse hamiltoniano aqui de baixo, né? Então, eu tenho a parte local, né? Sigma Z para A e sigma Z para S. E eles interagem via sigma x, tá? E aqui eu tenho a parte do banho estruturado. Então, olha só, essa parte aqui é a parte markoviana, que é uma soma dos modos do oscilador harmônico, que é esse cara aqui. E essa parte é a interação interna do reservatório estruturado, tá? Do qubit auxiliar interagindo com o banho, com a parte markoviana, ok? Então, essa aqui é a equação mestra, tá? A equação mestra, veja que é a equação mestra do estado sistema ancila. Então, como que eu faço aqui? Como que eu procedo? Eu tenho o meu estado sistema ancila,
que é o rho de TSA ali. Aí eu faço a interação para um dado valor de J. No fim da interação, eu traço a ancila. Ok? Eu traço a ancila. Quando eu traço, dependendo do valor de J, essa dinâmica vai ser markoviana ou não markoviana. Tudo bem? Bom, agora eu vou entrar aqui no ciclo do nosso trabalho, né? Na verdade, isso aqui também foi do trabalho. Então, esse é o ciclo, né? Basicamente, é a mesma figura que eu comentei ali. Então, só que agora eu vou detalhar um pouco mais. Qual que é agora o primeiro stroke, né? O primeiro processo? Então, uma compressão do gap de energia, num regime de tempo finito. Para fazer essa compressão, eu considerei esse hamiltoniano, né? Que vai fazer o driving, tá? Esse vai ser esse processo aqui. Então, é um hamiltoniano, que veja, você tem uma frequência dependente do tempo. Para t igual a zero, minha frequência é ômega zero. Para t igual a τ1, minha frequência é ômega de τ1. A frequência final é sempre a mesma, a única coisa que muda é a velocidade que eu chego nessa frequência. É a rapidez, né? E o meu hamiltoniano ele é proporcional a σz. Ou seja, eu começo aqui em σz e termino o driving em σz. Ou seja, o meu hamiltoniano ele comuta em tempos diferentes. Então, eu não tenho produção de coerência, eu não tenho correlação no driving, eu não tenho nada aqui. O único efeito que eu vou ter vai ser o efeito devido ao reservatório frio, que vai ser agora um reservatório estruturado. O segundo stroke, aí sim, eu desligo o meu driving e o meu sistema, né, refrigerante, ele vai interagir com um reservatório frio estruturado, que é esse cara aqui. Então, lá atrás eu tinha descrito com um reservatório térmico frio padrão. Agora eu vou substituir, né, esse reservatório térmico padrão por um ambiente estruturado, que é o que eu descrevi aqui, tá? Então, em vez de ser só uma parte markoviana, vai ser uma parte markoviana mais um qubit. E aí, ajustando o valor de J, eu posso estar numa dinâmica markoviana ou numa dinâmica não markoviana. O terceiro stroke é análogo ao primeiro, tá? Então, é análogo, começa em σz, vai para σz, só que eu volto a frequência, né? Sai de ômega τ1, vou para ômega 0. E o quarto stroke, eu termalizo completamente, aí sim, esse reservatório térmico quente é markoviano, tá? No sentido padrão, e eu faço uma termalização completa para fechar o ciclo, né? E aqui é uma termalização parcial, né? Com reservatório estruturado. Bom, aqui é a forma que eu calculo a energia interna do meu sistema, eu já tinha comentado, né? Aqui são as quantidades termodinâmicas, então no primeiro stroke eu tenho esse trabalho. No segundo stroke eu vou ter esse calor absorvido do reservatório. No terceiro stroke eu tenho esse trabalho. No quarto stroke, esse calor que eu deposito no meu reservatório quente. Né? O meu calor injetado, né, o calor líquido que eu injeto no meu sistema é a soma... Desculpa. O trabalho líquido que eu injeto do meu sistema é a soma dos dois trabalhos. E o tal cycle aqui é o tempo total do ciclo, né? Então, é τ1, que é o tempo para fazer esse driving. Esse delta τ c, que é o tempo da termalização com o reservatório estruturado. τ1 de novo, porque é o mesmo tempo aqui no terceiro stroke. E delta τ h, que é o tempo para se fazer a termalização completa com o reservatório quente, tá? Então, aqui é sempre a termalização é completa. Aqui é parcial. Bom, antes da gente entrar na performance em si, é importante discutir aqui a questão da energia de interação, tá? Do meu sistema com o reservatório estruturado. Quando eu tenho um acoplamento fraco, tá? Quando eu tenho um acoplamento fraco, sistema reservatório, a energia de interação é zero, certo? É aproximadamente zero, porque o acoplamento é fraco. Então, aqui, a energia de interação interna aqui, ó, entre o qubit auxiliar e a minha parte markoviana vai ser zero, porque aqui é um regime de acoplamento fraco. Porém, a interação entre o sistema e o reservatório estruturado, ela não é necessariamente fraca, tá? Ela vai depender do valor de J, ela só vai ser fraca quando o J for 0,01.
Então, essa interação entre o sistema e o reservatório estruturado, ela pode ser forte. Em geral, ela é, né? Quando ela é forte, a gente tem que considerar, então, a energia de interação. Veja, quando a gente aplica ali a primeira lei da termodinâmica, né, que é basicamente a conservação de energia, para o segundo stroke, que é a termalização com o banho estruturado, a gente tem o quê? Que o calor do sistema, certo? O calor do meu sistema. O calor absorvido do meu sistema, pelo meu sistema, mais o calor que sai do meu reservatório, mais a variação da energia de interação, isso tudo é zero, certo? Se o acoplamento fosse fraco, esse cara seria zero e o QS seria menos o QR, né? Ou seja, o que sai do reservatório é o que o sistema absorve. Porém, né, como a gente vai ter uma energia de interação aqui, a gente consegue escrever que o menos, né, menos o calor do reservatório, ou seja, o calor que sai do reservatório, ele vai ser o calor do sistema, que o sistema absorve, mais a energia de interação. Ou seja, a energia de interação, ela é um fator importante aqui, tá? E como que a gente calcula a energia de interação? Faltou aqui, ó, a variação da energia de interação vai ser a diferença, né, entre o traço de ρSA, tá, no instante tal 2, faltou aqui o hamiltoniano de interação, tá? Tem um hamiltoniano de interação aqui e o hamiltoniano de interação aqui. Então, vai ser o traço do ρSA tal 2 vezes o hamiltoniano de interação, no instante tal 2, menos a mesma quantidade no instante tal 1, tá? Então, a variação da energia de interação vai ser, eu meço a energia de interação aqui, meço ela aqui e subtraio as duas, tudo bem? Lembrando que no regime de acoplamento fraco, a energia de interação é zero, tá? A variação da energia de interação é zero. Bom, então, baseando-se nisso tudo, né, como que fica a performance do meu refrigerador? Então, eu consigo escrever agora o meu coeficiente de performance. Veja, o coeficiente de performance que é o quê? É o quê? É o calor absorvido do reservatório, né? Porque o meu ponto é tirar calor do reservatório frio. Então, é o calor do reservatório frio sobre o trabalho que eu injeto. Mas aí eu consigo escrever isso, o calor do reservatório é uma quantidade do reservatório, né? Só que eu quero escrever isso em termos de quantidades do sistema, porque eu meço o sistema. Então, eu consigo escrever o coeficiente de performance como o calor que o sistema absorveu, mais a variação da energia de interação sobre o trabalho líquido. Isso aqui também, eu consigo escrever a taxa de resfriamento, né? Dessa forma. E a potência injetada, tá? A taxa de resfriamento, note que a taxa de resfriamento é o calor do reservatório aqui, ó, o calor que eu tiro do reservatório, que é a taxa de resfriamento, né? Então, eu deveria, na verdade, escrever aqui também, né, esse numerador sobre o tempo do ciclo aqui. E a potência injetada, veja, a potência injetada é o trabalho que eu faço sobre o sistema. Então, é o trabalho feito sobre o sistema, sobre o tempo do ciclo. Tempo total do ciclo, tá? E aí, quando eu manipulo um pouco essas expressões aqui, eu consigo chegar nessa forma aqui. Veja, ó, o coeficiente de performance, ele vai ser gama vezes essa quantidade, que é escrito em termos do coeficiente de performance de Carnot. O que é gama? Gama é um fator que depende da energia de interação. Tá aqui, ó. Basicamente, o gama vai ser 1 mais a variação da energia de interação sobre o calor absorvido pelo sistema, tá? Então, quando no regime marcoviano, esse cara é zero, o gama é igual a 1. Então, você cai no coeficiente de performance de Carnot, certo? Tem esse lag aqui, né? Tem esse lag aqui. Esse lag, na verdade, você não vai cair no coeficiente de performance de Carnot, porque tem essa quantidade aqui, que basicamente é uma outra forma de se representar a produção de entropia, tá? Então, como você tem produção de entropia, aí, o coeficiente de performance nunca vai ser o de Carnot, né? Pode ser o de Otto, mas nunca vai ser o de Carnot. Mas aí, uma outra forma de se escrever é em termos do coeficiente de performance de Otto,
tá? Então, novamente, no caso marcoviano, o gama é igual a 1, o seu coeficiente de performance é o coeficiente de performance de Otto, tá? Em outros casos, o gama vai ser menor que 1, tá? No caso que o gama é menor que 1, o seu coeficiente de performance vai ser menor do que o de Otto. E aqui é a taxa de resfriamento, que também depende do gama, tá? Então, ou seja, para um caso que você tem energia de interação, em geral, a sua taxa de resfriamento vai ser menor, tá? Tudo bem. Agora, eu vou mostrar alguns resultados, né, da simulação numérica que a gente considerou. Então, a gente considerou aqui que a frequência inicial do qubit, né, foi 3,6 kHz, e a frequência final, né, o ômega de tau 2,2, tá? Aqui essa temperatura Tc é a temperatura da parte markoviana do banho estruturado, e TH é a temperatura do banho do reservatório quente, tá? E a gente considerou uma taxa de decaimento aqui, ó, gama C e gama H, né, como sendo 20 Hz, tá? Lembrando que gama C aqui é o kappa, né? Então, o gama C ali, que a gente mudou a notação, na verdade, o gama C é o kappa aqui. O J a gente vai mudar, né? Então, tudo bem. Então, olha só. E aí a gente considerou 3 casos, né? 3 valores de J. Lembre que, uma vez fixado o kappa, o que vai te dar se a dinâmica é markoviana ou não markoviana é o valor de J, tá? Então, aqui são os mesmos valores de J que eu considerei ali para testar o meu reservatório estruturado. Para J igual a 0,01, eu tenho o caso markoviano, certo? Eu não tenho nada de não markovianidade. Então, veja, a figura à esquerda aqui é o coeficiente de performance em função do tempo tau 2. O que é o tempo tau 2? É o tempo da termalização com o reservatório frio, o reservatório estruturado. Veja, esse ponto, tem uma linha aqui que está atrás dessa tracejada preta, que é o coeficiente de performance de Otto, tá? Que é uma linha meio rosa, assim. É o coeficiente de performance de Otto, que é a razão entre as é uma relação entre as frequências, né? Que é o melhor possível que a gente consegue chegar nesse caso. Para J igual a 0,01, eu tenho essa curva tracejada, ou seja, no limite markoviano, o meu coeficiente de performance vai ser exatamente o de Otto, certo? Agora, quando eu introduzo não markovianidade, veja o que acontece. Se eu introduzo um grau moderado de não markovianidade, ou seja, 0,2, eu vou ter a curva azul aqui. Então, em alguns pontos, meu coeficiente de performance vai ser o de Otto, certo? Mas mesmo quando não for, eu vou estar muito próximo dele. Ok? Porém, quando eu introduzo um grau forte de não markovianidade, né, 0,8 aqui no caso, que é o maior, veja que o meu coeficiente de performance ele oscila muito, tá? Ele oscila muito. Para um tempo grande, que seria o tempo assintótico aqui, ele fica muito longe do de Otto, tá? E ele só vai ficar bem próximo do de Otto, na verdade, bem no começo da dinâmica, tá? Então, o que a gente já conclui dessa figura, tá? Conclui que não markovianidade pode ser até bom no nosso caso, mas se você usar um grau de não markovianidade adequado, se você coloca muita não markovianidade, isso te prejudica o seu coeficiente de performance, certo? Agora, do lado direito aqui, desculpa o tempo longo, do lado direito aqui, a gente tem a taxa de resfriamento, tá? Que é uma outra forma de quantificar a performance, uma forma complementar, né? O regime markoviano é essa curva tracejada preta, veja. Essa aqui é a sua taxa de resfriamento, ó. Ok? Esse cara aqui. Ela vai a zero porque, se você toma aqui tempos grandes, ela vai a zero porque a taxa de resfriamento é o calor absorvido, né, da fonte fria
sobre o tempo do ciclo, né? Então, quando você aumenta o tempo, ela vai a zero. Mas veja, quando você introduz não marcovianidade, essa quantidade oscila. Oscila porque você tem aquele comportamento oscilatório lá do reservatório não marcoviano que tem a ver com backflow de informação. Então, no fundo, está tudo conectado, né? Então, veja que você tem oscilações aqui, né? De um ponto de vista experimental, né, você deveria ter um controle muito grande na escolha do seu tempo tal 2, para conseguir um ganho aqui na sua taxa de resfriamento, certo? Se você olhar aqui a curva azul, ela tem um range um pouquinho maior do que o pico, né? O pico é um pouquinho mais largo do que o pico vermelho. Então, nesse sentido, ainda não marcovianidade num grau moderado é melhor, porque você precisa ter menos precisão para ter um ganho na sua taxa de resfriamento, certo? Aí, sei lá, alguém pode perguntar, mas se no regime marcoviano o seu coeficiente de performance é sempre o de Otto, é sempre o melhor possível, então qual que é a vantagem, né, de se você considerar um reservatório não marcoviano, né? Veja, a vantagem é que a performance não é só quantificada pelo coeficiente de performance, mas também pela taxa de resfriamento, né? Se você considera um J igual a 0,2, você vai ter um coeficiente de performance muito próximo ao de Otto, e ao mesmo tempo você vai ter um ganho muito grande na taxa de resfriamento, ó, se você comparar a curva azul com a curva preta, tá? E escolher um tempo adequado, claro, né? Então a vantagem da não marcovinidade está justamente aí, tá? Em você ficar bem perto do coeficiente de performance de Otto, e ainda assim ter um ganho na taxa de resfriamento. Bom, aqui são as mesmas quantidades, mas em função do acoplamento J, tá? E a conclusão basicamente é a mesma, né? Então, a curva preta, então aqui, por exemplo, é o coeficiente de performance em função do acoplamento J. A curva preta é no regime marcoviano. Então, você vê que à medida que você aumenta o coeficiente de performance, à medida que você aumenta o acoplamento J, o seu coeficiente de performance sai ali do limite de Otto e decai muito, né? Não, desculpa. Falei uma coisa errada aqui. Essas curvas são em função do acoplamento J, mas para diferentes tempos, né? Para diferentes tempos de termalização. Desculpa. A curva preta é para uma termalização completa, tá? Ela simula aqui uma termalização completa, então é para 120 milissegundos, tá? Então, para uma termalização completa, quando você aumenta o seu acoplamento J, o seu coeficiente de performance ele decai, né? Você sai ali do limite de Otto e piora muito, certo? Quando você... Agora, a curva azul e a curva vermelha, elas são para regimes de termalização parcial, tá? Então, veja que para 50 milissegundos, você tem uma oscilação. Por que você tem essa oscilação? Porque você tem um backflow de informação, reservatório e sistema, certo? Você tem não marcovianidade. Só que ela decai também, né? Então, você acaba perdendo o coeficiente de performance. Mas se você faz uma termalização muito curtinha, muito incompleta, né? 3 milissegundos, veja que você vai continuar próximo aqui, ó, do coeficiente de performance de Otto por um intervalo de tempo suficientemente bom, tá? E mesmo assim ela decai e depois ainda você consegue um valor muito bom, tá? Então, qual que é o ponto nesse caso aqui, né? O ponto é que você consegue variar o J e conseguir um coeficiente de performance bom, tá? Se você empregar termalizações incompletas, tá? Fazer uma termalização muito curtinha. Porque você você acaba usando aquele efeito não marcoviano de uma maneira muito mais vantajosa, né? Para o seu ciclo.
A curva direita aqui é a taxa de resfriamento, né? Então, a taxa de resfriamento em função de J. Para tal 2 igual a 120 milissegundos, ou seja, termalização completa em função de J, né? Você não tem nenhuma oscilação. Por quê? Porque você fez termalização completa, você não tem mais efeito de não marcovianidade, né? Então, você não tem nenhuma oscilação, a sua taxa de resfriamento vai ser esse valor aqui constante. E aí, quando você começa a fazer termalização parcial, você começa a ter oscilações, né? Então, e aqui novamente, ó, para tal 2 igual a 3 milissegundos, você consegue uma taxa de resfriamento muito boa, tá? Se você conseguir controlar o seu acoplamento entre o sistema e o reservatório estruturado. A última figura é uma figura para mostrar que mesmo quando você faz termalização completa, em geral aqui, o seu estado assintótico do sistema não vai ser um estado de Gibbs, tá? Então, veja, essa figura é o quê? É a informação mútua, tá? Entre o sistema e a ancila, tá? Entre o sistema e a ancila, em função do tempo de termalização. Para J igual a 0,01, tá? Que é o limite marcoviano, você tem essa curva tracejada aqui, ou seja, a informação mútua é basicamente zero, tá? Basicamente zero. Ou seja, aí sim, né? Nesse caso, o seu estado vai ser um estado de Gibbs, né? Termalização completa. Nesse limite aqui, termalização completa. Porém, quando você tem não marcovianidade, tá? O seu sistema, né, para termalização completa, em geral, ele não vai ser um estado de Gibbs. Então, veja, para a curva azul, que é 0,2 do J, vai ficar muito próximo aqui da curva preta, mas mesmo assim tem uma diferença, né? Mas para a curva vermelha, que é 0,8, a informação mútua entre o sistema e a ancila é bem diferente de zero, né? Então, o seu estado assintótico não vai ser o estado de Gibbs, vai ser um estado correlacionado com a ancila, tá? E essa aqui é uma das explicações, né, de por que você utilizar a não marcovianidade num grau muito alto, nos valores aqui que a gente está considerando, não é tão bom para a sua performance, tá? Então, veja, para 0,2 a gente tem uma informação mútua que, para termalizações completas, é muito próxima, né, da de zero. E aí, por conta disso, também, você acaba conseguindo melhorar a performance do seu refrigerador. Então, só para concluir aqui, né, a gente estudou um refrigerador operando um ciclo de Otto, né, com efeitos de não marcovianidade, que tem a ver com backflow de informação, né, do reservatório para o sistema, considerando um reservatório estruturado, e a gente obteve algumas expressões analíticas, né, matemáticas, né, que descrevem a performance desse refrigerador em termos da energia de interação, tá, em termos de quantidades que quantificam a não marcovianidade, e por meio de simulações numéricas, né, a gente mostrou que se você usa um valor de não marcovianidade adequado, não muito forte, mas diferente de zero, claro, né, e tem ali um certo controle sobre os parâmetros, né, ou seja, a interação entre o sistema e o reservatório, o tempo da termalização, você consegue melhorar a performance do seu refrigerador, ou seja, manter o coeficiente de performance muito próximo do de Otto e dar um boost, né, dar uma melhora na sua taxa de resfriamento. E a terceira conclusão é basicamente a mesma da segunda, mas em outras palavras, né. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Desculpa o tempo longo aí, muito obrigado. Obrigado, Jonas. Pessoal, perguntas? Perguntas, pessoal?
Jonas, eu tenho algumas dúvidas aí, algumas perguntas. Você poderia voltar lá quase no início, onde você mostra o seu modelo do ambiente estruturado? Isso, Ah, exatamente nessa figura. Nessa figura aí do ambiente estruturado que você chama, eh, você tem basicamente um reservatório marcoviano e esse qubit auxiliar. Então, esse qubit auxiliar, só ele, no final da história, faz que o sistema, que o meio ambiente, não, seja não marcoviano. É assim isso, exatamente, exatamente. es decir, a diferencia entre un sistema marcoviano y no marcoviano es tan, es tan sutil. Un único qubit puede hacer esa diferencia. Sim, claro, não é a questão só de ter o qubit, você tem a relação entre os valores de J e K, né? Porque, Uhum. veja, você tem um valor de J, que é 0,01, em que essa dinâmica vai ser marcoviana. Ah, Né? Você tem que ter o qubit, isso é uma coisa essencial, mas o valor de J também é um item importante, né? uhum. Ah, tá. Então, basicamente, então, uma outra forma de entender é, se você tem um sistema do meio ambiente que você não tem ideia como é ele, mas se sua interação de seu qubit com esse meio ambiente é através de um parâmetro J grande, isso implica que o sistema é não marco, a interação não marcoviana. É isso. Você pode repetir o começo da pergunta, que eu dei uma É travada dizer, se aqui. você tem um sistema que você não sabe se meio ambiente, se você não sabe se é marcoviano ou não marcoviano, e você tem Uhum, um qubit, não? Que interage com uma constante J grande, uhum. isso implica necessariamente que o sistema é não marcoviano, o sistema do meio ambiente. Em geral, sim, porque, veja, uma das, uma das quando você considera ali a aproximação de Born e Markov, né? Uma das considerações que você faz é que a interação entre o seu sistema e o reservatório é fraca, né? É suficientemente fraca, Uhum. né? Então, se você aumenta a constante J, né, que é essa interação, basicamente, você vai fugir dessa aproximação de Born-Markov. E aí, sim, Uhum. ele vai ser não marcoviano, né? A sua evolução vai ser não marcoviana, desculpa. Aham. Ah, tá. Esse modelo de ambiente estruturado é uma forma um pouco mais simplificada de você considerar simplesmente que o meio ambiente seja no marcoviano, é isso? Sim, Poderia-se sim, entender sim. assim? Você pode ter várias formas. Por exemplo, você poderia ter 2 qubits, né, Auxiliares. auxiliares, né? Aham. Por exemplo, se o seu sistema fosse um oscilador harmônico, né, muito provavelmente o seu sistema auxiliar poderia ser um oscilador harmônico também, né? Uhum. Então, tem tudo isso, mas veja, quando a gente discute, né, um reservatório térmico, né, então, na aproximação de Bohr-Markov, lá em geral, a gente imagina que o reservatório térmico ele é um conjunto infinito de osciladores harmônicos, certo? Uhum. Não interagentes, né, em geral, né, que é o caso mais simples, né? Isso. E aí, a interação entre um sistema e esse reservatório térmico vai depender também daquela densidade espectral, né? Que a densidade espectral, ela vai dizer basicamente como que o sistema interage com os modos do banho, né? Então, ali Uhum. você vai precisar, né? Então, quando você considera a densidade espectral, você vai precisar, por exemplo, para você fazer a conta, né? Você vai precisar colocar um cutoff, considerar uma expressão para densidade espectral, que em geral é uma lorentziana, ou uma exponencial decrescente, alguma coisa assim. Mas o que a densidade espectral diz? Ela diz como que o seu sistema vai se acoplar aos modos do reservatório térmico, né? Então, uma outra forma, né, de você pensar isso, né, veja, vamos supor que o sistema é um oscilador e o seu sistema auxiliar é um outro oscilador, entendeu?
Uma outra forma de você pensar isso é você ter um reservatório térmico que é composto por infinitos osciladores harmônicos, ou um número muito grande. Só que a densidade espectral, ela é de tal forma que o seu sistema se acopla muito fortemente com uma frequência do banho em particular, entendeu? E aí te daria basicamente o mesmo resultado, né? Te daria basicamente o mesmo resultado. Uhum. Uma outra curiosidade, eu posso limitar a esse reservatório marcoviano que você colocou aí? O que acontece se esse reservatório tem poucos graus de liberdade? É decir, poderia ser, no limite, ser um outro qubit? É decir, Sim, claro, claro. Aí seria altamente não Aí marcoviano. seria altamente marcoviano e muito provavelmente teria até problema, né, dos referis aceitarem, né, que você está chamando isso de um reservatório, né, mas sim, seria altamente não marcoviano, né. Mas veja, o modelo colisional que eu comentei, ele basicamente ele parte dessa consideração, né, o modelo colisional mais simples, né, ele assume que o seu reservatório ele é composto por N partículas. E aí pode ser oscilador, pode ser qubit, tanto faz. Mas é composto por N partículas. O modelo mais simples assume que cada partícula do seu reservatório está num estado térmico. E cada qubit está no mesmo estado térmico. Né? É o estado térmico, é o mesmo estado térmico para cada um deles. E eles são não interagentes. Então, o que acontece? Você tem o seu sistema, que é um qubit, por exemplo. Aí você tem uma partícula do seu reservatório. Vamos considerar um qubit. Né? Aí você interage com o seu sistema. Interagiu por um tempo, você joga esse qubit fora, você pega um outro qubit, em estado térmico também, interage com o seu sistema, joga fora, e assim você vai fazendo sucessivamente, entendeu? No limite em que o número de qubit e que o número de partículas do reservatório é infinito, né? Em algumas outras considerações ali, que envolve o tempo de interação e tal, você obtém uma evolução marcoviana. Mas se você começa a deixar mais complexo esse modelo colisional, por exemplo, se os seus estados das suas partículas não estão mais em estados térmicos, ou se essas partículas interagem entre si, aí você começa a poder introduzindo a marcovinidade no seu sistema. Mas, só respondendo a sua pergunta, sim, se você considera o seu reservatório como o único qubit, o seu sistema é altamente não marcoviano. Porque esse tipo de modelos é bastante realista, ¿no? Se puede limitar su universo, ¿no? Está analizando con pocos qubits y tener un qubit y ver cuál es el comportamiento de él cuando está interagiendo con 2, 3 qubits que van a hacer para você o medio ambiente, ¿no? Sim, não, com certeza, com certeza. Uhum. Então, você tem um bom controle de quando você interage com um ou dois ou três qubits, é altamente não marcoviano e você tem um bom controle sobre isso, então. Esse Sim, modelo sim. colisional dá conta disso, então. Dá. Não, com certeza, com certeza. O modelo colisional é uma outra maneira de você modelar, né, digamos assim, reservatórios, né, e que te permite, digamos assim, ver a física do reservatório de uma maneira mais nítida, né, porque você pode colocar correlação, é muito mais visível, né, o que você está fazendo, do que simplesmente considerar um modelo infinito, um conjunto infinito de osciladores harmônicos e tudo mais. Ah, tá. Entendi. O Matheus está perguntando quais são as aplicações desse refrigerador. Veja, uma das aplicações que não é o que eu faço, tá? Mas uma das possíveis aplicações seria você necessariamente uma das aplicações de um refrigerador em geral, né? Um refrigerador quântico. Seria você, por exemplo, refrigerar um computador quântico, né?
Então, por exemplo, um computador quântico, você não quer que ele aqueça, porque se ele aquecer, você vai ter uma perda de performance, né? Além de ter perda de performance, você tem aquecimento te gera efeitos de decoerência, né? Então, você vai ter perda de performance nesse computador, né? Então, talvez um refrigerador quântico, né, que a substância de trabalho é 1 qubit, ou seja, a dimensão do seu refrigerador está muito mais parecida com a dimensão do computador, né? Porque um computador quântico você pode formar por vários qubits, né? Então, um refrigerador é 1 qubit, fica muito mais, digamos assim, dimensionável, né? Aplicável, né? Então, você pode fazer um design de um refrigerador que você consiga refrigerar, por exemplo, vamos supor que o seu reservatório frio seja um conjunto de qubits, né? E que nesses qubits você faça ali as suas operações quânticas, né? As suas operações lógicas, né? Certo? Mas vamos supor que essas operações lógicas gerem algum efeito de decoerência, dependendo do tempo, né, que você leve para implementar, porque a gente sabe que quando a gente vai implementar um conjunto de portas lógicas, né, em geral, quanto maior o tempo de implementação, pior porque o efeito de decoerência fica maior, né? E aí, sei lá, você tem um conjunto de qubits que você aplica eu estou falando bem hipoteticamente, tá? Você tem um conjunto de qubits que você aplica um conjunto de portas lógicas para você fazer uma certa operação, né? E aí você quer minimizar o efeito dessa decoerência que vem por conta do tempo da operação, né? E aí talvez acoplando um qubit, que é o meu líquido refrigerante aqui, nesse conjunto de qubits, que aqui é o meu reservatório frio, mas no computador quântico são os qubits que eu faço as operações lógicas, eu consigo diminuir esse efeito de decoerência, porque eu consigo manter os qubits no mesmo estado por um tempo maior, entendeu? Que eu consigo refrigerá-los, né? Na medida em que o ambiente degrada os estados dos meus qubits que eu faço as operações lógicas, né? Introduzindo, sei lá, ruído, calor, qualquer coisa assim, eu consigo, nesse modelo de reservatório, eu consigo resfriar os meus qubits, e aí consigo, talvez, diminuir o efeito de decoerência. Mas o papel do reservatório seria, né? Diminuir os efeitos de decoerência, né? Ou seja, você está resfriando um sistema, então você está ou diminuindo a entropia, ou diminuindo os efeitos de decoerência. O papel principal é isso. Não sei se deu para entender, né? Que eu falei bastante, mas eu acho que sim. Deu para entender, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Não tem mais perguntas? Beleza, então, Jonas. Muito obrigado pelo seminário. Muito interessante. Eu que agradeço bastante. Uhum. Muito interessante. E no futuro, como já a gente falou, vou fazer outro convite aí para apresentar os trabalhos que você está fazendo. Sim, sim, claro. Beleza, pessoal. Então, pessoal, na próxima semana temos mais outro seminário. E obrigado, Jonas, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado por todo mundo ter assistido aí. Obrigado pela atenção e obrigado pelo convite, Moisés.